Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma Vingança dos Filmes B Alive. Hoje com um convidado muito especial, o fazedor de filmes alucinados, o Messias do Caos, o arauto da avacalhação, a mente doentia por trás da Canibal Filmes, Peter Maistorff, que agora está lançando o livro Canibal Filmes, Os Bastidores da Gore Chanchada. Vamos ver se o Petri já está aqui presente. Só aceitar o convite aí, Peter. E aí? Tudo bom? Vi que tá meio escuro o meu vídeo aqui, mas vai ter que O meu está vermelho, não tem problema. Isso. O teu tá mapava aí, tá bem bonito. Conhecido também como luz de cabaré. Isso, eu tô aqui no meu escritório de trabalho, então é essa bagunça mal iluminada. e tenho que resolver um dia, mas enfim, tem tanta coisa para resolver que... O problema é assim, cara, a gente deixa para resolver no dia seguinte, sempre. Então. Mas um dia eu vou acertar uma luzinha aqui do lado, alguma coisa do gênero aí. Então, Peter, muito bacana ter aceitado esse convite. Também que a gente já tem também uma longa trajetória, né, juntos, né, por aí. Pô, a gente já tem agora uma história. Uma história. Agora com... Aí, tenho aqui o meu exemplar. Canibal Filmes, Os Bastidores da Gore Chanchada. Acabei lendo ele numa tacada só. Ah, que legal saber disso. Que como autor... Sabe, eu li para procurar motivos para te processar. Ah, tá, que bom. Eu já tive um pessoal me comentando esse tipo de coisa. Mas até fico feliz que tu leu assim de uma tacada só, porque tu já lançou o livro, tu deve saber que sempre que o autor termina de lançar um livro, uma das grandes preocupações é se a sua leitura funciona fora só do pessoal que tu fez teste, né? Então, eu tô bem feliz assim, que várias pessoas me falando que tá lendo fluido, assim, tipo, lendo 544 páginas numa tacada só. Então, isso realmente tem sido legal, assim saber disso. Mas, Peter, então, começar nesse bate-papo. Como foi para ti revisitar esses 30 anos de história da Canibal Filmes? Cara, eu achei extremamente divertido, né? Eu nem vou chamar de terapêutico, porque sempre que eu briguei com alguém das produções, eu sempre tentei, eu parto do princípio de filosofia de vida, que é, se eu tenho um problema com Christian Verardi, eu vou e resolvo esse problema com Christian Verardi. Se eu não conseguir resolver, bem, paciência, se afasta da pessoa e acabou. Então, não me causou exatamente... Não foi exatamente uma terapia revisitar essa história toda, ela foi mais uma diversão mesmo. Tipo, eu me pego rindo até hoje sozinho de muita história, de muita lembrança que foi muito estúpida, muito engraçada, muito sem noção. Então, para mim, realmente foi algo muito divertido. E eu reuni pessoal que trabalha comigo. Em 2016, a primeira entrevista que eu fiz para levantar o esqueleto da história toda foi com o Tonioli, que trabalhou comigo no primeiro filme, Arli Portolanza, que começou a trabalhar comigo em 1995, e com o Hélio Cucchini, que começou a trabalhar em 1995. Então, nessa primeira entrevista, que formou o esqueleto que eu estava pensando para o livro e vi que era possível, nessa primeira entrevista coletiva que já deu para ver que o troço ia ser muito divertido de fazer. Então ele só demorou porque no Brasil nada é como a gente planeja. Então 2016 se tornou 2020. Então,
Mas foi realmente uma experiência muito rica e importante, e boa para mim. Eu só tenho realmente momentos de muita felicidade em revisitar toda essa história. Eu gostei muito do formato do livro. Ele me remeteu muito ao Mate-me, por favor. Não sei se foi uma referência para ti, para a construção narrativa dele. Eu li o Mate-me, por favor, na época que foi lançado. Se eu não me engano, foi a LPM que lançou aqui no Brasil. Deve ter saído por 98, 99, eu não me recordo. Mas desde aquela época, é um formato que me interessava muito. É um formato narrativo que eu acho muito bom para contar esse tipo de história. Eu poderia ter escrito... E também porque ele dá voz, né? Porque é o formato que ele dá voz. Isso, ele dá voz aos personagens, né? E eu achava importante por ser todo mundo pessoas reais, né? Então, e eu poderia ter optado por uma narrativa mais gonzo. Mas para esse livro, para esse formato, me pareceu que ele ia funcionar melhor e ficar mais fluido sendo de recorte de entrevistas, né? Agora também fazendo um meia-culpa, porque na época que tu começou a formular o livro, tu chegou a me enviar algumas perguntas assim, para mim colaborar. E foi uma época que estava sendo bem conturbada na minha vida, não que não continue, minha vida é constantemente conturbada, mas naquele período que tu conversou comigo, eu estava numa depressão profunda e eu estava de saco cheio de tudo e eu vi aquelas 100 perguntas para responder e eu pensei, preguiça. Preguiça, deixei passar, Peter. Essas entrevistas, na verdade, eu fiz. Todo mundo que eu entrevistei foi no mínimo 100 perguntas, assim, tipo, eu tenho perguntas, tem pessoas que sofreram pra caralho, tipo Tonioli, o Carli, esse pessoal, o Gursius mesmo, esse pessoal tinha mais de 260 perguntas, cara, que é pessoal que me acompanha em praticamente toda a produção, ou que sabe de história paralela, sabe... Era um pessoal que me interessava muito cruzar. Eu tive um problema de preguiça também, que eu vou contar hoje, que foi o Souza, cara. Souza teve um momento que eu não consegui terminar a entrevista com ele. Quem quebrou para mim esse galho foi o Magno Burini, que o Souza não quis responder não. Então o Magno Burini foi até a casa do Souza fazer uma entrevista de áudio. Depois eu transcrevi isso tudo. Era um absurdo. Mesmo de áudio acaba ficando muito mais gigante do que uma pergunta, uma entrevista que tu responde, né? Falando, não tem uma... Geralmente não resume a coisa. Até conta uma vez, até consegue dar detalhes, consegue esclarecer. E o Souza, ele realmente ele foi para mim no livro até os homens. Então, deu um hiato de pelo menos 10 anos e eu não consegui fazer o Souza responder assim. Tentei de outras formas, tentei pedir, mas... E, para mim, essa é um pequeno detalhe no livro que me incomoda um pouco. Eu sei que eu teria um material mais rico. Isso, na verdade, eu percebi, né? Porque é um apagamento de 10 anos da história do Souza, ela é canibal, né? Então, mas eu não poderia escrever o que eu achava que ele ia falar. Conheço ele muito bem. Eu poderia ter feito esse tipo de muleta, até passando para ele e dizer, ô Souza, assina embaixo aqui para mim saber. Mas, cara, eu optei por, tipo, se o cara se recusa, é teu caso, eu pedi uma ou outra vez. Eu lembro que mandei pro Léo Pirata, Pingo, tipo, pessoal do Zombio, teve um set, eu acho que a gente vai chegar lá, eu até tô pulando, mas foi um set muito intenso, então eu tentei entrevistar muita gente do Zombio 2, e realmente entendo que, pô, a vida é muito... corrida às vezes, corrida de uma coisa mesquinha, que é correr para pegar dinheiro para sobreviver. Então, sim, eu entendo que quando tu manda 100 perguntas para a pessoa ter que sentar e se dedicar a relembrar coisas, é realmente algo... eu entendo... Mas eu achei curioso, através do livro, foi que eu pude relembrar
histórias que eu participei, histórias que eu vivenciei, mas sobre um outro ponto de vista. Aham. Isso é bem curioso, assim, porque tem histórias que eu vi que eu tô junto na história e penso, putz, fulano viu dessa maneira mesmo, sabe? Daí eu vi que talvez nós sejamos mais estranhos do que a gente realmente pensa, não sei. Eu não sei, eu Mas... nunca interpreto como estranheza, cara. É uma outra maneira de você encarar o mundo. Então, eu sou alguém que desencana totalmente disso mesmo, eu não tenho. Eu não tenho cano nenhum com esse tipo de coisa, porque, cara, eu sei que eu não sou a pessoa padrão do planeta. Então eu não vou ficar me preocupando, vou perder tempo na minha vida me preocupando com isso. Não, eu só sigo e sei muito bem o que eu quero fazer e sei muito bem aonde eu quero chegar e, cara, pra mim é muito claro, então, que, cara, é isso. Tu segue um fluxo que não é o fluxo das pessoas normais, né? Então, sim, todo mundo me pede, Peter, por que tu não faz cinema certinho, bonitinho? Cara, porque eu não sou isso. Eu sou essa coisa esculhambada. Então, cara, é isso aí. Faço isso com muito orgulho e muito prazer, né? E, falando um pouco da minha história com a Canibal, na verdade, minha história com a Canibal começa antes, né, de a gente se conhecer pessoalmente. Porque isso, lá por 94 ou 95, caiu nas minhas mãos uma fita VHS, que, se eu me recordo, tinha o lixo cerebral vindo de outro espaço, vinha talvez açougueiros, esses teus primeiros trabalhos. Isso, gravado em SLP. Isso, gravado em SLP. E para mim também a gente tem uma trajetória semelhante, né? Porque eu também fui criado numa cidade do interior de 10 mil habitantes, né? Então eu era o esquisito em Roca Salles, tu era o esquisito de Palmitos. Né? Isso. E na verdade ver os trabalhos da Canibal me influenciaram muito, me instigaram a fazer o meu primeiro filme, que foi o Soul Crusher, que eu acabei realizando em 99, também em VHS. Então eu devo muito a Canibal, a esse pontapé inicial, por me fazer viver hoje no glamuroso mundo do cinema. Desempregado, fudido e mal pago. Obrigado, Peter, por ter me levado por esse caminho. De nada. Espero que você usufrua bastante disso. Eu lembro do teu primeiro filme. Eu não sei quantas pessoas talvez fizeram resenhas sobre o teu filme. Eu fui uma das pessoas que resenhou o teu filme. Foi o primeiro. Fui o primeiro a resenhar, então, o teu filme no ar. Assim, tipo, e te confesso, não é zoeira minha, eu gosto bastante do Crush. Porque a minha relação com a Canibal vem desde os zines, né? Aí, ó, tem todos os zines da Canibal. Aí, o Brazilian Trash. Uma porrada de... Eu tenho em zine ainda o primeiro Manifesto Canibal. Isso é 2000, quando 2002, né? Isso, distribuía ainda atos de vandalismo em festivais. Ah, então, mas tu não tem o Defecando Urus, né? Não tem. Isso. O Defecando Urus, a gente fez uma distribuição maciça no próprio Festival de Gramado, assim. A gente incomodou muito, cara. A gente botou o Jorge Tim com a máscara do Thor Johnson se esfregando. Eu não tenho vídeo disso, infelizmente, porque naquela época ainda não existia celular com câmeras. E eu até tava com uma câmera VHS pra lá e pra cá, mas já tá meio bêbado nesse momento do Thor Johnson. Eu não filmei. E se filmei, deve estar em alguma fita que eu não faço ideia de onde que tá. Mas a gente botou o Jorge Tim travestido de Thor Johnson. Thor Johnson, para quem tá assistindo a gente e não sabe, é aquele ator gordo, careca dos filmes do Ed Wood. Ele ficou bastante famoso nos anos 90. E existia foi uma das máscaras, a máscara de Thor Johnson é uma das máscaras mais vendidas da história do Halloween americano. E a gente tinha conseguido uma dessas máscaras. E o Tim com aquela máscara. E o físico dele ficava o Thor Johnson mesmo. Então, era o Tim se esfregando na bunda da estátua do Kipito, que é em tamanho natural lá, que tem no saguão, e se esfregando, assim, no meio da festa, quando a gente foi para assistir o curta do Ivan Cardoso, A Meia-Noite com Walter. Então, tenho bastante orgulho, não só lançar, mas encher o saco também, né?
Depois você lançou o manifesto, depois saiu nesse livrinho muito bacana, né? E a coisa que eu sempre achei do livro é que tu tem aqui um manual de como realizar atos de desobediência e subversão em mostras de cinema oficiais, né? Isso. E eu já pude presenciar, em 2005, tu cometendo esses atos. Eu aprontei. Hoje eu até acho que eu aprontei no Festival Errado, mas infelizmente o livro estava saindo e esse era o primeiro festival que eu fui. Então... Na verdade, era uma das histórias. Eu já pedi, inclusive, desculpa pro Expolidoro por ter ido aprontar no festival dele lá. Uma das histórias que eu ia contar no livro, depois tive preguiça, foi exatamente essa tua participação no Cine Esquema Novo em 2005, onde tu estava completamente bêbado uma máquina fotográfica, interpelando todo mundo, fazendo todo mundo ali no saguão ali do festival parar para fazer foto contigo, e tu não tinha nem filme na máquina. Tu lembra disso? Não, eu até tinha um filme na máquina. Quando eu revelei, de bêbado, eu não acertei o foco. Então, eu queimei 30 e poucas poses. Era a máquina ainda do tempo do filme. Então, o meu foco estava errado o tempo todo, porque eu não tinha condições de perceber que eu estava com foco. Enfim, na cabeça de mas a história principal, que não está no livro, mas eu vou contar agora, é que durante esse festival teve exibição de um curta de uma menina, se eu não me engano, era de Florianópolis, e o curta dela era uma história muito dramática sobre, enfim, tinha algo que aconteceu com a irmã dela, que sofreu um naufrágio, ficou à deriva, e após a exibição do curta, ela estava muito comovida em cima do palco falando, né? Não, porque isso é uma história que aconteceu com a minha irmã. Ela estava muito comovida falando. E nesse momento, tu já estava completamente bêbado e tu se inventou um palco para tirar fotos. Isso, obviamente. Isso. Eu lembro disso porque eu já me contaram essa história. Eu particularmente não lembro, não tenho imagem na minha cabeça. Tu tentou sair do palco, tu caiu um tombo de cima do palco, homérico, assim, foi um tombo estrondoso. Assim, acabou completamente com a de seriedade que estava tendo no debate. Eu me lembro só da diretora ficar muda. Ela olhou para aquele público gargalhando enquanto ela estava contando aquela história super séria. Ela virou, olhou para ti estatelado no chão e falou: gente, eu não tenho mais condições de continuar esse relato. E desligou o microfone muito bravo, assim. Acontece. Mas realmente, eu não tenho memória disso, mas sim, eu sei que eu incomodei muito com aquela máquina fotográfica. E essa história não está no livro, porque realmente eu não lembro dela direito, e pessoas que lembram acabaram não contando essa história. E daí eu te confesso que da construção do livro, eu nem lembrei da história, na verdade. É muita história, né, na verdade. Eu estou vendo que nossos espectadores estão reclamando aqui, Peter, que a nossa live está com roupa demais. Então eu acho que eles querem que tu tire a roupa. Ah, tá. Escura. O que tu está bebendo aí? Estou bebendo água. Eu estou bebendo agora cachaça. Eu ainda vou trabalhar depois, então eu estou tomando água. Isso é um detalhe. O livro, ele tinha mais 125 páginas de Word, que o pessoal da produção do livro pediu para mim cortar pelo menos mais 120 páginas. Daí eu acabei cortando 125 páginas. Nessas 125 páginas também foi descartado algumas histórias, né? Por exemplo, uma das histórias que eu tirei foi aquela treta do Artigo de Cinema, que era com o Carlos Gervásio. Me lembro. Essa história, no livro, eu tinha uma documentação muito grande, e ela tomava uma proporção muito grande na narrativa do livro. Então, quando eu fui cortar alguns elementos, eu tive que cortar
pouco e ele não ficava mais legal ali. Então eu acabei tirando, e nesse corte eu tirava 5 páginas de Word, não do livro. Então seria, sei lá, 8 páginas do livro que eu tirei. Porque realmente a gente estava com um problema de páginas. Eu era para ter feito esse livro com 400 páginas, não com 544. Mas, cara, todo mundo que trabalha comigo sabe que meus projetos, às vezes, acaba ficando meio megalomaníaco e maior do que é. Por isso também que eu não estou filmando nesse momento. Eu estou sempre acabando, o projeto acaba ficando maior do que deveria fazer, né? Então, esse corte se fez necessário para ainda assim ficar 144 páginas além do que o Frederico foi o produtor da Sangue TV, o Frederico e o João, o que eles estavam... Quem fez a editoração foi de quem? Do Fabiano Soares. É o primeiro livro editado pelo Fabiano. E, cara, olha, Fabiano, parabéns pro Fabiano, porque tá incrível. A editoração tá incrível. Cara, o Fabiano fez um trabalho fantástico, assim, tipo... o Fabiano é um cara que eu conheci em 2009 ou 2012. Ele conta essa história no livro. Eu esqueço essas datas, mas está ali no livro tá certo. Eu conheci ele numa oficina. Quando eu conheci ele direito, foi numa oficina. Ele fez uma oficina de vídeo comigo. E, cara, o Fabiano é um cara que sempre... eu acho ele muito inteligente. E não só inteligente, ele é centrado e realmente vai atrás das coisas e faz. Ele nunca tinha editado nada. Só que, no início de tudo, eu tinha outros editores. Eu tinha uma outra editora. Eu não vou citar a editora agora que é, mas eu tinha uma outra editora interessada. Essa editora pulou fora, assim, no meio do caminho parou de mostrar interesse e tal, e eu convidei o Fabiano. Eu disse, olha, Fabiano, eu sei que tu nunca fez, mas assim, eu acho possível, e eu acho que com essa equipe que a gente está montando, a gente consegue. E o Fabiano foi fantástico. O Fabiano, por exemplo, é o cara que trouxe para o projeto. Eu já conhecia o Ângelo Arede, da Gangrena Gasosa, que é o capista. Eu já conhecia o Ângelo, mas eu te confesso que eu presto mais atenção na carreira dele com a Gangrena. Eu não prestava exatamente muita atenção no trabalho de designer gráfico dele. E eu desconhecia completamente o trabalho de design gráfico dele, é incrível, muito bom. Porque quase todo mundo conhece ele como vocalista da Gangrena Gasosa. Então, quando o Fabiano me falou, eu pensei, não, cara, vamos experimentar, né? Vamos conversar com o Ângelo. Cara, quando o Ângelo começou a mostrar os trabalhos e entendeu a proposta que eu queria para o livro, entendeu as cores que eu queria, cor para mim é muito importante. Eu tenho pavor de... Por que o meu livro é muito colorido na capa? Eu tenho pavor de cor fria. Eu tenho pavor de livro que brocha. Eu gosto de livro que tu tem vontade de comer, cara. Então é isso. O livro... Ele tem que se destacar no meio desse monte de livro branco e livro preto que tem, que todas as editoras lançam umas coisas sem graça, tu põe ali, é tudo igual. Eu queria um negócio gritante, e o Ângelo entendeu perfeitamente isso, que para mim combina muito com o estilo da Canibal. Eu nunca vi a... O espírito da Canibal tá aqui, olha essa capa maravilhosa. Então, para mim era muito importante essa coisa de ser gritante. De ser, poxa, dizer assim, eu cheguei, cara, é isso aí. Essa história pode não dizer respeito dentro da história oficial de cinema brasileiro, mas a gente tá aqui, ó. Então, para mim era muito importante essa presença, né? Mas, sim, Peter, mas voltando assim a falar um pouco sobre a trajetória da Canibal Filmes, né? Tentar fazer uma pergunta mais profunda. Não tá bêbado, não sei se tu vai conseguir responder. Mas muita coisa mudou desde que tu fez o primeiro filme, que foi em 92, né, que foi o Lixo Cerebral Vindo do Outro Espaço. Nesse tempo a tecnologia mudou, o público mudou. O que tu acha que mudou em Peter Baistorff? Ou que mudanças significativas tu acha que ocorreram com a Canibal Filmes? Cara, eu amadureci, na verdade, né? Hoje eu consigo escrever um filme que eu consigo não me contradizer. Por exemplo, esses dias, que foi no teu festival, no A Vingança dos Filmes B, a gente fez a exibição dos 25 anos do Monstro Legume de Espaço. Eu tava rindo, cara, porque o filme se contradiz 3 ou 4 vezes, assim, no meio do caminho. Porque ele tá dizendo uma coisa e logo em seguida o mesmo personagem diz outra coisa. Então, esse tipo de coisa não quer dizer que eu não sabia exatamente escrever, mas o filmar extremamente no improviso, sem dinheiro,
e com um bando de amador na época, tudo isso colaborava para, às vezes, a coisa se perder. Porque realmente, tu, no meio do caminho, às vezes tu ia fazer muito rápido um negócio. Eu revi esses dias também, é outro filme que tem esse problema, que é o Gore Gore Gays. O Gore Gore Gays se contradiz 2 ou 3 vezes também. Por quê? Porque é isso mesmo, cara, a gente não tinha roteiro. Eu conto essa história no livro. Por que o filme não tem roteiro? Eu já tinha escrito 3 ou 4 vezes esse roteiro. De repente, eu fiz um esqueleto do que eu ia filmar, cara, e ia inventando tudo na hora. O Gore Gore Gays é todo inventado na hora, cara. Eu tinha situações e sabia os personagens e sabia para onde que eu queria ir. Mas as situações e as ligações foi sendo inventado em 8 meses. Então, esse tipo de amadurecimento como artista é importante hoje. Porque hoje eu posso, sim, fazer um filme... ele pode ser bizarro, ele pode ser politicamente histérico, ele pode ser uma coisa mais... demente e tal, mas hoje sim, eu consigo, mesmo improvisando, eu vou portar mais adulto, mais maduro, tu vai conseguir manter essa linha sem fazer tanta barbaridades assim na narrativa, né? Eu acho que isso é uma das principais mudanças, e sim, questões de qualidade. Por exemplo, hoje a gente tem câmeras simples, com uma qualidade que nem se compara com o Super VHS, que seria o melhor, a melhor câmera dos anos 90, né? Para os jovens que não conhecem, isto era um VHS. Jovens, isto era um VHS, somos a Idade da Pedra. Então. Isso, então, é uma imagem horrível. Eu fiz uma em 2012, em Maceió. Eu participei de uma sessão que era uma sessão dupla com o Zómbio e a Noite de Chupacabra, que a gente é ator no Chupacabra. Então eles colocaram o Chupacabra, onde que eu era ator, fui lá apresentar ele e o Zómbio como diretor. E foi muito bizarra a coisa, porque passou o Chupacabra primeiro, né? E deu uma clara amostra grátis para o público que estava assistindo de como é você estar sóbrio e de repente estar vendo bêbado. Porque quando terminou o Chupacabra, que era com imagem boa, começou o Zómbio, que era aquela qualidade de VHS. Realmente, cara, parecia uma imagem desfocada, porque era isso, eu me senti bêbado no meio do caminho. Porque simplesmente... uma coisa desbotada, né? Isso, desbotada, sem definição, não adiantava tu colocar informação no fundo, porque virava uma coisa só, e isso era uma coisa muito... Eu sempre achei muito ruim no VHS, porque o VHS, eu quero falar disso, ele tinha 2 coisas que isso eu achava ruim, mas ao mesmo tempo, pela baixa qualidade, eu também achava bom. Tu vai entender isso quando eu falar, porque tu filmou em VHS. Era ruim por quê? Porque eu não conseguia botar informação de fundo, eu não conseguia trabalhar cor, vários detalhes técnicos, realmente não tinha muito, não adiantava ter um puta cenário no fundo, porque embolava tudo, né? Tipo, a cor vazava. Então, eu tenho um filme chamado Bondage 2. O Bondage 2, uma vez eu lembro do Denison me perguntando, pô, Peter, como é que tu conseguiu aquela cor vazada, ficou psicodélico? Não fiz nada, cara, foi a falta de qualidade na mesa de edição que eu tava montando, que deixou daquele jeito. Enfim, mas por um outro lado, era interessante, porque, por exemplo, eu sempre trabalhei com muito efeito especial. É o caso do primeiro Zombie. É muito efeito especial, e aqueles zumbis, eles são feitos, toda a maquiagem é feita com farinha de trigo, grudada na cara das pessoas, e mais tintas diversas. Essa falta de qualidade acabava colaborando com uma qualidade mais crua, mais bizarra, mais seca que o teu filme precisava. Então, pro meu cinema, era um ponto a favor. Então, realmente, isso é uma coisa que eu defendo. Quando você não tem dinheiro nenhum, você tem que pesar muito bem os elementos que você tem e usar isso a seu favor. Se você não tem câmera boa, se você não tem técnico profissional, a sua narrativa, seu filme, vai ter que usar isso ao seu favor. Então, era ruim por um lado, mas ao mesmo tempo tinha uns pontos positivos, né? Eu estava pensando nos detalhes, inclusive, tu falou do Manifesto Canibal, eu tô realmente com muita vontade de fazer uma reedição do Manifesto Canibal. Mas eu não eu acho excelente.
Isso, mas eu não devo manter os textos originais. Eu devo reescrever tudo isso para... Por exemplo, eu quase não falo de digital, eu quase não... várias maneiras de filmar mais profissional com o digital, mesmo sem dinheiro, mas com uma qualidade mais profissional, foi possível com as câmeras HD agora. Então, isso tem que ser atualizado no livro. A minha ideia de uma reedição é fazer um vislumbre, agora que nós estamos com a Ancine em vias de morrer, os editais que a gente não... de fomento à cultura, que a gente não sabe para onde vai, porque está saindo editais, mas depois o dinheiro não cai na conta das pessoas. Quando cai, depois dá problema com o cara com prestação de conta, porque... Enfim, é muita coisa assim que eu acho que é um momento... antes eu não via um momento propício para relançar o Manifesto Canibal. Mas agora há um vislumbre de novo de nós ter que trabalhar um cinema com um orçamento muito minúsculo. De não ter mais filmes de 2 ou 3 milhões. Mas voltar a ter filmes feitos com colaboração de amigos, colaboração de simpatizantes. Então, cara, realmente, agora me dá um vislumbre que, sim, pesado, querendo ou não, o Manifesto Canibal está com 20 anos já. Então, hoje, eu consigo ver com mais clareza o futuro. Na época, tinha uma transição de VHS para digital, mas o digital ainda era ruim. Era o tempo que estava entrando o mini DV, cara. Então, ainda era ruim, na verdade. O MDV ainda era ruim. Eu filmei o Arombada e o Matias do Sexo Sangrento com o MDV e a qualidade é um VHS... É 700 linhas e olha lá. Mas com relação ao VHS, eu lembro que eu editei o meu primeiro filme com 2 videocassetes, né? Não tinha ilha de edição. Então, eu não sou um saudoso do VHS. Né? Mas, curiosamente, tu tem uma nova geração hoje que estão fazendo filmes tentando aproximar a estética que era adquirida com o VHS. Isso é bem curioso, né? A gente hoje fica muito apaixonada pela estética do VHS. Não, talvez, cara, emulando, usando uma digital eu até faria. Agora, filmar... Cara, eu acho que quando a VHS... quando a narrativa pede, quando está encaixada e o teu projeto pede... Sim, eu fiz um dos meus últimos curtas, eu fiz em 4K, que é o Brasil 2020. Cara, eu te confesso que a limpeza do 4K, principalmente para esse filme, eu fiz porque realmente queria filmar ele em 4K, mas ao mesmo tempo eu logo em seguida me arrependi. É um filme que se eu fosse fazer hoje, eu não teria feito em 4K. Teria feito com uma qualidade, ou pelo menos ter enporcalhado 4K depois, entendeu? Não teria feito tão limpo, mas tudo bem, é experiência, é um filme que não custou nada, e eu queria realmente experimentar uma câmera, foi a melhor câmera que eu usei até hoje, então é isso mesmo, queria fazer, foi mais experimentação mesmo, e sabe aquele sentimento que tu põe pra fora, o câncer que tu não deixa crescer no teu organismo? O Brasil meio que foi isso mesmo. Ele é só um desabafo meu para mim mesmo, com meus amigos que me ajudaram, porque a gente estava estarecido em puto com o país que elegeu o Bolsonaro. A gente filmou meses seguintes à eleição de 2018. Eu estava muito puto, eu estava deprimido. Cara, dava para ter esse vislumbre da merda toda que se tornou, que ainda vai se tornar. Então, foi um outro momento assim de testes e de botar para fora. Mas, realmente, cada projeto pede uma linguagem, pede uma sujeira a mais ou a menos na sua câmera. Peter, os teus filmes, eles sempre foram muito anárquicos, mas eles foram se tornando explicitamente mais políticos com o tempo, né? E nos últimos anos me parece que se tornou uma questão pessoal e muito essencial para ti. E eu acho isso admirável, ainda mais em tempos que muitos realizadores de cinema de gênero, eles têm medo de se expor politicamente. E tu faz disso a principal arma da Canibal Filmes. Cara, 2017 já eu fiz o Andale, também era sobre isso. É um curta muito pequeno, é um curta muito feio, é um curta todo feito no improviso também. O pessoal que filmou isso, essa história está contada no livro.
O pessoal que filmou comigo não fazia ideia do que ia sair. Eu confesso que os primeiros planos, eu não vou chamar de cenas porque eu estava construindo plano a plano sem um roteiro. Mas os primeiros planos que eu fiz, eu mesmo não sabia ainda exatamente o filme que eu queria, mas eu estava com uma necessidade de falar aquilo que eu falo no filme. Então, eu comecei a fazer, e sim, com uma visão mais anarquista da coisa toda, mas já meio que, cara, com esse sentimento que a gente tá, cara, regrediu muito, não vou falar nem só de Brasil, mas mundo, cara. Eu me incomodo muito com a ascensão da extrema-direita, a ascensão de preconceitos, e os caras transformando isso em bandeira com orgulho de ser assim, entende? Então, isso me incomoda muito, e, cara, se eu tenho uma ferramenta que não pega tanta gente, claro, porque não é um cinema muito de gueto, muito de underground, mas se eu pego 10 mil pessoas que vão estar assistindo e vão estar falando e divulgando e se identificando e dizendo, pô, cara, eu posso fazer uma pequena diferença, pra mim cara, é o que eu acho que cada artista deveria estar fazendo, né? Isso não é... Tipo, eu nunca planejei isso, cara. O Brasil me levou a isso. O Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo que acabou deixando o meu... Eu devo rodar um filme novo daqui uns dias, que vai ser mais um curta também, muito pequeno. Eu tô com um projeto maior, mas o primeiro orçamento ficou em 125 mil. Nesse momento eu não consigo filmar ele. Eu tenho que ver como esse filme vai ser feito. Ele é uma ficção científica oitentista, gore, com alienígena, enfim. É um retorno às raízes? Não necessariamente, porque ele tem um monte de alfinetada aqui pra minha região que é racista pra caralho. Então, os dois personagens principais, aliás, todo o elenco, na verdade, mas os dois personagens principais são afrodescendentes bem-sucedidos de classe média alta aqui do oeste de Santa Catarina, que é algo que o filho da puta aqui do oeste de Santa Catarina não admite. Não admite. Vai ter um preconceito. Tu vem do interior do Rio Grande do Sul, tu sabe como é. Então, eu também quero fazer um filme com um apanhado diferente, assim, que eu costumava fazer. Então, cara, pra mim é muito importante esse pequeno... Ele vai ser um filme divertido e coisa tal, mas com esse tipo de toque. Não talvez tão explícito, tipo, mas tá ali, cara, tá ali. Tá ali, tá um casal afrodescendente bem sucedido, fazendo, e que é herói do filme. Não é personagem sarcástico que nem eu costumo fazer o tempo todo, né? Esses personagens são bem edificantes porque, na verdade, eu tô até dialogando com o estilo de cinema de diversão também dos anos 80. Então, é só isso mesmo. Eu acho que é um momento legal para fazer esse tipo de história, né? E que pega também um público bem grande e, querendo ou não, cara, tá ali a mensagem subliminar jogada na cara do filho da puta racista. E, Peter, a história da Canibal Filmes, ela é uma história de transgressão, né? Isso é fato, né? Tu costumava dizer que o Brasil precisa fazer filmes com fúria, né? Vendo o cenário atual das produções mais recentes, tu acha que o cinema brasileiro voltou a ficar furioso? Cara, ele tá um pouco melhor, ele tá cada ano um pouco melhor, um pouco mais furioso, no caso, um pouco mais visceral. Mas eu te confesso, eu ajudei a fazer algumas curadorias de festivais, tipo o Cinecaus, por exemplo, que a gente... o recorte que a gente queria para o festival era um cinema político visceral, mais porrada. A gente não conseguiu por falta de filme. Então, espero muito que comece a mudar. Esse ano, casualmente, eu vi o Rodson, do pessoal de Fortaleza, do Chorume. Cara, eu achei fantástico. Esse é o tipo de filme que eu quero ver. Esse é o tipo de filme que me dá tesão, e é o tipo de filme... Cara, é o filme que terminei de ver. Eu tô sem blog nesse momento, porque eu acabei não tendo tempo de trabalhar no Canibook mais. Então, eu tô nesse momento... Terminei de ver o Rodson e me deu vontade de escrever sobre o filme, me deu vontade de divulgar, cara. Eu saí colando para várias pessoas, fiquei enchendo o saco do Rodson, disse, cara, faz uma legenda em inglês aqui que eu quero colar para uns gringos, entende? Tipo, que é um filme que eu acho que é isso, cara, é isso o filme que eu quero. Que é outro filme que eu quero, parece que eu tô fazendo jabá, mas é o Bazucos do Gursos.
É um dos Não, filmes Pazucas é fantástico. mais dialogou comigo, porque, cara, é isso aí. Eu sou muito relacionado com o cinema de horror. Eu tento afastar isso no livro, porque, na verdade, a minha influência não é exatamente cinema de horror. Eu não me considero exatamente um cineasta de horror. Eu acho que eu estou muito mais perto daqueles cara maluco, tipo... Irmãos Kusher. O Kusher, o Wakamatsu, Jack Smith, Makayev, esse tipo de cineasta, que é mais inquieto. Eu não estou falando de qualidade artística, né? Mas estou falando dessa fúria, queria ter a qualidade artística desses caras que eu estou citando. Mas essa pegada disso mesmo, cara, de meter dedo na ferida, que tinha muito. O cinema brasileiro tinha muito disso. Mas hoje tu não vê um cineasta como um Edgar Navarro, por exemplo. Navarro, rei do cagaço. Isso, surgindo com... Pô, o cara tem uma filmografia genial, cara. Então, esse tipo de cinema eu acho que, cara, deve voltar. Eu pelo menos, estou bem positivo que sim, aquilo que aconteceu, tu vai entender, o que aconteceu na retomada, antes da retomada, na década de 90, que foi a extinção completa do cinema. Naquela época era muito caro, tu precisava filmar em película, tu precisava de laboratórios, tu precisava de filmes, que era caríssimo, tu precisava de técnicos, não que hoje não precise de técnicos, sim, precisa, mas é muito mais fácil de encontrar pro digital e manter uma qualidade muito grande sem ter que gastar 1 milhão, 2 milhões. Tu pode fazer um filme de 30 mil, 40 mil, ou até muito menos, cara. Eu vi uns clipes que eu sei que eu acompanhei a produção, e essas produções foram feitas praticamente sem nada, mas a qualidade do videoclipe é um videoclipe profissional, com tudo funcionando, com toda a parte técnica muito linda, muito, muito bonita. Então, se esse filme muito lindo, muito bonito, com uma qualidade muito boa, voltar a ser político e voltar a ser... vou até usar a palavra anarquista, ou com uma pegada mais social, tu pode fazer horror, mas eu acho que é importante tu ter uma pegada mais social. Então, cara, é isso mesmo. Eu acho que o cinema tá até ganhando com a falta de digitais, né? Apesar que o cinema brasileiro... Cara, eu gosto muito do cinema brasileiro. Tem muito filme muito, muito foda, cara. Tipo, então... eu tô falando isso só pra ficar mais histérico até. Mas é um cinema muito rico, cara. O cinema brasileiro, pô, eu acho do caralho. Então... de todas as épocas, inclusive, né? Mas, Petro, agora é inevitável a gente falar um pouquinho sobre a produção do Zombie 2, Chimarrão Zombies. Tu acha que foi a tua produção com o set mais insano e descontrolado? Deixa eu ver, eu não sei se... É que a minha lembrança e a minha visão do set do Zombie é só trabalho, cara. Eu não lembro de muita coisa Tem muita coisa que eu fiquei descobrindo quando eu entrevistei as pessoas. Essas história de buquê, história de chicote, vela enfiada na bunda, esse tipo de coisa. Eu não presenciei, cara. Eu tava trabalhando. Eu tava com o pessoal da equipe principal. Cara, a gente teve uma diária de 38 horas, cara. Era uns negócios absurdos. Eu sei. Então, realmente, a minha lembrança... Eu desmaiei após 30 horas. Então, a minha lembrança, na verdade, sim, era um set, mas descontrolado, talvez, para quem estava olhando de fora, mas existia um controle muito bom ali. Por exemplo, eu tive um filme muito mais caótico, foi o Ninguém Deve Morrer, que tu trabalhou também. Só o Ninguém talvez era menos gente, mas é um filme que deu, pra mim, pra contar o que eu tava querendo contar e tal, atrapalhou a festa do Ninguém, a bagunça do Ninguém, atrapalhou mais do que no Zombie. O Zombie deu pra manter uma linha do que eu tava querendo. Eu recordo de uma situação na gravação do Zombie 2, que chegou um momento que a loucura nos bastidores estava tão grande que tu fez um esporro coletivo, né? Tu chegou, gente, deu, chega, sabe, vamos focar.
Sim, eu tive uma reunião. Cera, vai derreter vela no cu? Não, menos. Não, isso eu não lembro, cara, mas eu lembro da história dos ovos, que foi meio que um limite. Essa história dos ovos, que começou a feder na casa. Só para explicar para quem não sabe, aconteceu de. Nós estávamos filmando no verão, a gente estava filmando quase todos os dias, a média da temperatura era 40 graus, era muito incômodo, era quente demais. Nós tinha, por exemplo, o pessoal, toda a nossa maquiagem de zumbi era máscaras de látex. Quando tu coloca no inverno, beleza, fica agradável. É borracha te protegendo do frio. Mas 40 graus, na verdade, sei lá, devia virar 50, 60 graus na cabeça dessas pessoas. E nós tinha muita gente já passando mal, já passando fora essa questão toda da bagunça que virou a set, porque uma parte do set estava fazendo festa. Se não me engano, nesse momento a gente estava em 50 e poucas pessoas no set, que é um volume de pessoas muito grande. E eu lembro que a gente estava numa cena muito complicada, que foi aquelas cenas todas que se passa dentro daquele banheiro minúsculo. Então, realmente, tipo assim, a equipe principal ficou dentro daquele banheiro 30 e poucas horas, e o pessoal que estava sem fazer nada ficou... E nesse não fazer nada, teve um pessoal que quebrou ovos dentro do quarto da equipe da fotografia. Cara, tu quebrar ovos... Eu não tenho nada contra quebrar ovos. Tipo assim, parte do... Não, sério, parte do princípio, vai lá, limpa e beleza. Mas, cara, 40 graus de calor, tu quebrar ovos é muito rápido para estar um fedor, muito... para as pessoas que estão cansadas pra caralho, que era a equipe de fotografia, o Flávio, o Sérgio. Eu nunca entendi o que estavam fazendo com ovos no quarto. Cara, essa história ninguém me contou exatamente, mas envolvia alguma coisa com quebrar ovos com a buceta. Então, é verdade. Lembrei pra que serviam os ovos. Isso. Mas, cara, a gente estava num sítio. Vai fazer isso lá no gramado. Entendeu? Não dentro do quarto, que era minúsculo, para 4 pessoas. Foi um momento Império dos Sentidos durante as gravações. Eu gostaria de ter filmado tudo isso, porque virava vários micro-curtas muito bons. Que a gente não tem isso filmado, porque o making-off estava sendo feito pelo Felipe Guerra, se não me engano. É isso, o Felipe Guerra que estava fazendo o making-off, e esse making-off nunca foi editado, na verdade. Deve ter coisas bizarríssimas nesse making-off. Eu nunca vi esse making-off, se está em Portugal ou está em Carlos Barbosa. Eu não sei a história do paradeiro disso. Mas então, naquele dia, eu fiz uma reunião com os produtores executivos, o Sanzio, o Brunoro, o Flamingo, o Pirata. Esse pessoal a gente reuniu e fez uma reunião muito rápida para realmente ver a necessidade de um segundo bloco. A gente aumentou mais 10 dias de gravações daí. E foi nesse momento assim que quando eu consegui ter o apoio dos produtores, sabendo que nós ia aumentar o orçamento também, porque é básico, né? Esse segundo bloco teve um aumento considerável para um filme que estava com um orçamento apertado. A gente fez com... Hoje, atualizando os valores, hoje é mais ou menos 70 mil. Para um longa é pouquíssimo dinheiro, na verdade. Até para manter a equipe. Hoje em dia, acho que eu nem mantenho a equipe 23 dias com esse valor. Então, realmente era um momento... Não paga nem o equipamento. Isso. Era um momento que, cara, isso mesmo. A gente precisou desse momento para meio que fazer a coisa voltar a ficar dirigível, né? Mas, cara, é um set que eu só tenho, cara, lembrança boa do set. Eu sei que eu tive aquele esporo com o PC, cara, Pô, eu chorei na frente da equipe, cara. Chorei na frente de 50 e poucas pessoas, cara, porque era um momento que eu tava tão cansado que até discutir já não fazia mais sentido. Do tipo, quando eu fui discutir, assim, eu pensei, cara, foda-se, eu não vou discutir, eu vou chorar. E chorei, cara, e foda-se, é isso mesmo. Tu chora, botei pra fora, fiquei bem pra mim, comigo mesmo. E, cara, e foi isso. E eu acho que aí também deu um baque na equipe. Porque, cara, todo mundo tá acostumado comigo dando esporo quando precisa. De repente, tu ter desarmado o cara que é o cara que dá o esporo, tu desarmar o cara que ele vai chorar, eu acho que meio que
Mas, tipo assim, é um set, cara, é um set que, sim, foi complicado pela quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo foi, cara, é um set que eu só tenho carinho, foi um set muito bom. Cara, eu faria tudo de novo, eu quero fazer tudo de novo, porque eu já tenho o Zombie 3 todo, eu não escrevi o roteiro ainda, mas eu tenho todo argumentado, todo ele pronto. E é muito mais complicado que o Zombie 2, por isso que eu ainda não comecei essa produção. Então, cara, eu não sei se eu conseguiria fazer sozinho. Eu já tinha uma certa experiência de set, né, quando eu fui filmar contigo o Zombie 2, e após o segundo dia de gravação, eu pensei, cara, isso aqui vai virar um hospício. Mas eu também, eu tenho lembranças fantásticas, né, da gravação, foi uma experiência incrível, e eu adoro filme também. Né. Cara, mas foi um momento único, né? Mas a gente estava com um grupo muito bem escolhido para virar caos, né, na verdade. Exato, acho que tu escolheu a dedo a Araíssa, os malucos do hospício. Para quem não sabe, a Araíssa, logo em seguida, a Araíssa é a artista da performance da Santa Enfiada no Cu do Cara na Visita do Papa. Ela trabalhou com... Xereca satânica, né? Isso, e também. Então, cara, é isso mesmo. A gente estava com um grupo muito bem escolhido, assim, porque todo mundo ali tem uma história paralela a esse filme, que cada um tem os seus momentos de insanidade produtiva, de protesto muito intensa. Então, cara, eu sinto bastante orgulho de ter reunido isso. E o Zombie tem uma coisa que me orgulha mais ainda. Ele é uma produção anarquista. Ele é uma produção que envolveu 8 estados brasileiros, cara. Um filme de 70 mil, feito independente, envolvendo 8 estados brasileiros. Cara, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu desconheço outra produção que conseguiu isso. E o nosso número total não foi... A gente nunca teve nenhum dia com as 72 pessoas no set, mas o nosso filme contou com 72 colaboradores filmando, nesses 23 dias de filmagem. E essas 73 pessoas também vinham desses 8 estados. Não é uma produção local, ele é uma produção... E com todo mundo se entregando, se entregando muito de coração, assim, não era cerebral, na verdade, era de coração, era de amor. E, não, cara, a gente faz esse filme de guerrilha e vamos fazer ele até o fim. Então, pra mim, isso, cara, eu tenho um orgulho muito grande. Talvez é por isso que o set do Zombie, pra mim, é tão gostoso relembrar dele. Assim. Eu não pude contar todas as histórias. Tu deve ter notado no livro que o capítulo do Zombie 2 é bem maior do que todos os outros capítulos. Sim. Porque ele tinha muito... Mas mesmo assim eu ainda acabei tirando umas 15 ou 20 páginas de histórias do Zombie. Cara, é um absurdo o quanto tem pra contar da produção do Zombie. E não só no filme depois, que, cara, ele teve uma vida bem interessante como produção independente em vários festivais importantes, e teve distribuição no Canadá, teve distribuição na Alemanha. Então, quer dizer, é um filme que... Foi exibido em Sitges também, né? Foi no... Cara, os festivais de cinema underground de horror meio que pegou todos, né? Assim, tipo, ele foi exibido, eu não tenho a relação certa, porque eu faço uma relação assim, vou anotando nos primeiros 6 meses. Depois eu taco foda-se de anotar onde que eu escrevi... mas eu sei que ele passou em mais de 80 festivais. Então é um filme que circulou muito. E só não vendi para TV, a rede do Canal Brasil quis comprar, mas eu, na minha bagunça, porque eu tava puto com a Cine, quando eu não tirei o CPB, então eu não vendi. Então ele só não foi exibido no Canal Brasil por esse detalhe do CPB. Né? O taqueiro foda-se e disse, cara, vou botar isso aí para baixar, e o pessoal veio baixar. Hoje em dia... Peter, estamos chegando aos minutos finais da nossa live. Temos mais 5 minutos. Então, dá um serviço aí. Como é que você adquire o Canibal Filmes Bastidores agora em Chanchada? Olha, nesse momento, o ideal mesmo é escrever para mim, faz a encomenda, a gente tá vendendo ele com o Correio incluído por R$91 para qualquer lugar do Brasil, né? Então é só me mandar uma mensagem privada, eu passo os dados e deposito, e costumo mandar muito rápido, assim, tipo... Mas quem é do Espírito Santo pode pegar em mãos na Mundo Bizarro Distro. Quem é do Rio de Janeiro pode pegar em mãos com o Fabiano Soares,
da Boneco de Panos, que é o editor do filme. Quem mora em Curitiba pode pegar com o João, da Sandy TV. E quem mora em São Luís, Maranhão, pode pegar com o Bruno Azevedo, da editora Pitomba. Provavelmente vai ter mais lugares para venda. Eu te confesso que nesse primeiro mês aqui, que a gente estava fazendo as entregas de Catarse, a gente ficou mais concentrado em entregar primeiro para os apoiadores. Que eu sempre acho importante tu zerar os apoiadores, né? Mas esses endereços aqui, também é só me escreve, a gente tá sem páginas. Eu vou ajeitar isso tudo, porque um dia. Mas é só, cara, eu sou extremamente bem acessível. É só me inscrever. Às vezes eu posso demorar um pouco porque eu acabo ficando enrolado em várias coisas que eu faço em paralelo ao mesmo tempo. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então eu me atrapalho às vezes com isso. Mas ao mesmo tempo tento responder absolutamente todo mundo e dou essa direção, principalmente para quem for dessas cidades que tem alguém que pode tirar o coreio, né? Chega, o Fabiano marca um encontro, o João marca um encontro e chega ali e pega o exemplar, né? Mas, cara, tá funcionando muito bem, assim, tipo, tem vendido muito bem nesse primeiro mês. Ele chegou nas nossas mãos dia 8 de outubro, então ele não tem nenhum mês e ele ainda não tem exatamente um lançamento oficial. Tu sabe disso, que eu não sou um cara muito virtual, eu sou um cara que eu nem tenho acompanhado muito os festivais online, porque eu gosto da coisa presencial. Eu gosto da coisa de ir até o lugar, eu gosto do lançamento com as banquinhas, as pessoas se falando, se abraçando, ficando bêbadas junto, fazendo merda junto, presencial, abraço, enfim. Eu gosto da coisa do calor humano. Então, por rede, me parece muito broxante lançar um livro. Mas, sim, vai acontecer um lançamento virtual em algum momento no próximo mês, né? Mas queria muito o lançamento presencial, por isso que eu ainda não fiz nada de lançamento virtual. Em tempos de pandemia tá muito complicado, né, Pepe? Cara, mas... Quer dizer, porque mesmo o Vingança, cara, que as pessoas agora fazem esse formato, né, do festival via streaming, e para mim o Vingança não funciona dessa forma. Porque eu gosto realmente do calor humano mesmo, presencial. Mas, por exemplo, para trabalhar, eu longe de mim estar falando bem da pandemia, mas para trabalhar, esse livro só ficou pronto em 8 meses, a edição dele toda, a correria toda do Fabiano e do João, e a diagramação, isso tudo, só ficou pronto, um livro desse tamanho, com a complexidade e a logística que a gente tinha, porque na verdade quase tudo que eu faço não envolve o lugar que eu moro. Esse livro é Curitiba e Rio de Janeiro, não é Santa Catarina, a produção dele. E a gráfica nossa era de São Paulo. Então a gente também tinha uma logística bastante complicada. E isso tudo funcionou muito rápido, justamente porque a pandemia fez... A gente não faz mostra, tu não está filmando, então se concentra na produção de um livro e consegue fazer com uma rapidez que a gente não teria sem a pandemia. Mas eu prefiro sem a pandemia e fazendo mais devagar e depois todo mundo se abraçando no festival, né? Peter, estamos chegando aqui aos segundos finais. Queria agradecer demais a tua presença aqui na live e espero que a gente se encontre brevemente, quem sabe até num futuro projeto. E uma vingança também, né? Espero que aconteça. Mas eu não quero ser negativo, mas eu acho que vai ser em 2022, né? Por aí. Então, Peter, grande abraço, obrigado pela tua presença. Bom, obrigado por todo mundo que ficou assistindo a gente aqui. E vida longa a Canibal Filmes. Né? Obrigado. Siga, cada vez mais demente. Grande abraço. Falou.